Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num aspecto fascinante e muitas vezes invisível do trabalho da enfermagem. Vamos falar sobre a linguagem secreta que enfermeiros usam para transformar uma montanha de dados complexos em cuidado de verdade, um cuidado eficaz. É uma linguagem que vai direto ao coração da experiência humana, tanto na saúde quanto na doença. Agora, pensem comigo. Quando falamos em ferramentas de um enfermeiro, o que é que vem à cabeça? Provavelmente um estetoscópio, uma seringa, certo? Mas e se a ferramenta mais poderosa de todas não for um objeto físico? E se for, na verdade, um processo de pensamento? Uma forma de raciocínio clínico que consegue colocar ordem no caos, que muitas vezes são os sintomas de um paciente? E esse processo de pensamento começa com um desafio. E que desafio! Os enfermeiros lidam com uma verdadeira avalanche de informações, sinais vitais, resultados de exames, o que a família conta e, claro, as próprias palavras do paciente. O grande trabalho aqui é pegar todo esse ruído, toda essa informação e transformar num plano de cuidados que faça sentido, que seja claro e que funcione. E aqui está o ponto-chave de tudo. Ser enfermeiro é muito, mas muito mais do que só administrar medicamentos ou fazer um curativo. O cerne da questão é interpretar as respostas humanas aos problemas de saúde. Sabe como é que uma pessoa, com toda a sua história, seus medos, sua vida, está vivenciando aquela condição? É exatamente aí que o julgamento clínico entra em cena. E para dar uma estrutura, uma organização para esse julgamento todo, foi criada uma solução genial, a Nanda International, ou, como a gente conhece, Nanda-I. Pensem nela como uma linguagem padronizada, uma linguagem global. É uma taxonomia que permite que enfermeiros no mundo inteiro falem a mesma língua quando o assunto é a necessidade do paciente. Isso traz uma clareza, uma consistência que é fundamental. E aqui está a principal diferença que precisa ficar clara. O médico, ele diagnostica a doença. Por exemplo, diabetes mellitus. O enfermeiro, por outro lado, diagnostica a resposta humana a essa doença. Ou seja, o risco de nível de glicemia instável. O foco não é a patologia em si, mas como a pessoa está vivendo com ela no dia a dia. São duas perspectivas, sabe? Totalmente complementares e, nossa, ambas são essenciais. E essa é a definição oficial da NANDAI. Prestem atenção na expressão julgamento clínico sobre uma resposta humana. Essa frase é a chave de tudo. Não estamos falando da doença, mas sim da forma como uma pessoa, uma família ou até uma comunidade inteira reage a um problema de saúde ou a um processo natural da vida. Para a gente entender como essa taxonomia se organiza, vamos usar uma analogia bem simples: um supermercado. Os domínios seriam como os corredores principais, tipo o corredor de bebidas. As classes são as seções dentro daquele corredor, como o café, chá, refrigerante. E o diagnóstico de enfermagem? Ah, esse é o produto específico ali na prateleira, aquela marca de café que estamos procurando. Essa estrutura toda ajuda o enfermeiro a navegar por esse universo de informações e encontrar o diagnóstico mais preciso de um jeito muito mais rápido e eficiente. Mas ok, como é que isso tudo funciona na vida real, na prática? Vamos dar uma olhada no caso da senhora H. Com ele, a gente vai entender direitinho como um enfermeiro usa essa linguagem para sair das pistas iniciais e chegar num diagnóstico claro que realmente ajuda. Então, na primeira avaliação, o enfermeiro coleta essas pistas. Reparem só na mistura de informações. Tem dados clínicos bem objetivos, como a diabetes e a dor na ferida, mas também tem fatores da vida dela, como o novo casamento, a mudança de casa, conflitos, stress no trabalho. O enfermeiro precisa olhar para a pessoa como um todo, não só para a doença. E esse processo não é feito de qualquer jeito, não. Ele segue uma abordagem bem sistemática. Primeiro, a avaliação, que é coletar os dados. Depois, com base nessas pistas, o enfermeiro cria hipóteses, ou seja, pensa nos diagnósticos que podem se encaixar ali. O passo seguinte é fundamental: refinar. Ele vai conversar mais, observar mais, para confirmar ou descartar aquelas hipóteses. E, por fim, ele prioriza o que é mais urgente, o que precisa de atenção primeiro. No caso da Sra. H, a conversa continuou. O enfermeiro foi mais a fundo. Descobriu mais sobre o stress da mudança, sobre os conflitos em casa e como tudo isso estava, de facto, afetando a capacidade dela de cuidar da própria saúde. A partir daí, aquela lista inicial de hipóteses começou a ser ajustada, a ficar mais precisa.
E aqui está a lista refinada. E isso, gente, ilustra de uma forma brilhante o poder dessa linguagem. Olha só, integridade tissular prejudicada. É um termo técnico, mas que significa de forma bem simples que a pele e os tecidos da ferida não estão cicatrizando direito. Em vez de um estresse vago, temos síndrome de estresse por recolocação. Em vez de problemas em casa, temos processos familiares disfuncionais. Cada termo desses é preciso, ele já aponta para uma ação e, o mais importante, descreve a experiência da senhora H de um jeito que toda equipe de saúde vai entender. É muito importante a gente ressaltar que essa taxonomia não é só uma lista de palavras bonitas, não. É um sistema científico super dinâmico, global, que está sendo o tempo todo revisto e validado com base em pesquisa, em evidência. Hoje, existem 267 diagnósticos de enfermagem NANDA-I. Esse número, por si só, já mostra a imensa abrangência do conhecimento de enfermagem e a complexidade das respostas humanas que os enfermeiros identificam e tratam, todos os dias, no mundo todo. E cada um desses diagnósticos passa por um processo de revisão super rigoroso. Começa com uma análise da literatura científica, depois é revisado por painéis de enfermeiros especialistas do mundo todo e, por fim, é testado no ambiente clínico real, para garantir que ele é válido, que ele é preciso. É um sistema todo construído em cima de evidências científicas. Então, vamos ao que interessa. No fim das contas, por que tudo isso importa? A resposta é simples e direta, porque uma linguagem clara e precisa leva diretamente a um cuidado melhor para o paciente. Pensem bem, quando a equipe inteira de saúde fala a mesma língua da enfermagem, a comunicação melhora da água para o vinho, as intervenções se tornam muito mais focadas no problema real da pessoa e, no final, o cuidado se torna mais seguro e muito mais eficaz. E essa conexão não para no diagnóstico. A taxonomia NANDAI se conecta diretamente com outras classificações, como a NIC, que é a classificação das intervenções de enfermagem. Basicamente, o diagnóstico nos diz o porquê de agir e já aponta direto para o que fazer, garantindo que cada ação seja baseada no que a ciência já comprovou que funciona. E essa citação da própria NANDAI resume tudo perfeitamente. O diagnóstico não é o fim da linha. Ele é a base, o alicerce, onde se constrói todo um plano de cuidados para alcançar resultados específicos, resultados pelos quais os enfermeiros são, sim, diretamente responsáveis. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. O mundo da saúde não para de mudar. Com o envelhecimento da população, o aumento das doenças crónicas, as novas crises de saúde mental, que novas respostas humanas vão aparecer? E talvez o mais importante, como é que essa linguagem, que é uma linguagem viva, vai continuar a evoluir para dar nome e, consequentemente, permitir tratar todas essas novas experiências? Fica aí a reflexão.